Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bom estarmos juntos, né? Mais esse momento. Queremos hoje falar sobre um tema bom, gostoso, né? Hoje o tema é diante de uma decisão. Né? Está lá em Eclesiastes 2, de 3 a 9, né? Que nós vamos colocar aqui. Busquei o meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos do homem fizessem debaixo do céu durante o número de dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas, jardins e plantei neles árvores de toda espécie e fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar coelhos do bosque, em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas, ovelhas, mais do que tudo que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então nós temos aqui hoje, diante de uma decisão. Salomão, no final, estreitou seu foco. Mas para isso ele enviou uma vida inteira. Ele finalmente determinou o que realmente era importante e o que ele realmente queria. E você já imaginou qual o seu foco? Como você toma decisões importantes? Você tem um método para determinar seu foco, baseado no que realmente tem importância ou que realmente conta? Considere a lista a seguir quando tiver que tomar decisões sobre onde investir seu tempo e energia. Quando estiver diante de uma decisão, faça para si mesmo as seguintes perguntas. Não é? Então ele colocou aqui uma série de coisas que ele adquiriu. E no final ele diz que o melhor para ele, né? O melhor que teve, foi ainda a sabedoria. Né? Adquiriu todas aquelas coisas, mas sem sabedoria. Né? Você pode colocar uma fazenda na sua mão, mas se você não tiver sabedoria para administrar, não vai adiantar nada. Né? Você vai gastar, vai perder tudo. Então, o que ele colocou de tudo que ele adquiriu. Agora nós queremos saber hoje, né? Você pode estar diante de uma decisão aí. O que você vai fazer com isso nas mãos? Né? Qual a atitude que você vai tomar? Verdade. Né? Buscar a direção de Deus, então é o que nós vamos ver. E é aqui o que hoje. Nós temos visto, né? Lá nos atendimentos na clínica. E muitas vezes a vida das pessoas, né, carrega na realidade consequências, sequelas, frutos de decisões erradas, assumidas, decididas muitas vezes sem uma busca do Senhor, sem uma dependência do Senhor, muitas vezes levado pela emoção, né, Rogério? Sim. Muitas vezes levado pelo momento ou pressionado por circunstâncias. E essa é uma das coisas piores que pode acontecer na vida da pessoa, a pessoa decidir, muitas vezes contrariado, mas porque está pressionado, então para se livrar da pressão, acaba tomando decisões erradas e vai trazer sequelas, talvez, para a vida toda. Não é? Então, nós queremos que você interaja conosco, participe, né, desse tema que nós vamos abordar hoje. Nossos canais de comunicação estão disponíveis para você poder acessar, que é o nosso telefone direto aqui dos estúdios, ou seja, aqui da emissora. DDD é 31, que é o 3253-3320. Né? E aí você participa, faz a pergunta, faz a sua colocação. Ou pelo WhatsApp, que é o 31 também,
98402-9756. Né? Então, o telefone está aqui nas minhas mãos. Mas sempre lembrando ao nosso telespectador que não tem como eu responder aqui a sua pergunta, a gente vai tentar responder aqui no ar, ao vivo, né? Ou mesmo você tentar ligar pelo WhatsApp, não dá para a gente atender, nem também a gente poder receber mensagens de voz, tá bom? Então a única forma é você digitando a sua mensagem, a sua pergunta, o seu pedido de oração, e nós sempre fechamos o programa aqui orando por cada um dos pedidos, por cada necessidade de cada um daqueles que estão nos assistindo e participando, tá joia? Então está disponível, você pode interagir conosco então. E aí, Rogério? É muito importante, Rogério, quando nós tratamos dessa questão de tomar de decisão. Nós já comentamos a respeito de alguns aspectos da tomada de decisão em programas anteriores, mas hoje nós estamos sendo mais específicos em orientar, ou a pessoa se orientar no sentido de saber como ou se é o momento, né, como você mesmo disse, de tomar a decisão. Às vezes a pessoa está vivendo um momento onde ela é pressionada e pressionada ela acaba tomando uma decisão que não é o momento certo ou a melhor decisão. Mas eu queria chamar a nossa atenção para dois aspectos interessantes que fazem com que esse assunto seja um assunto extremamente relevante. O primeiro deles é o propósito de Deus para a vida do homem. Deus, quando Ele criou o homem, de acordo com os relatos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, ficou muito claro de que Deus estava criando o homem com o propósito de obedecer à vontade e o projeto de Deus, mas Deus deu ao homem o direito de dizer não, né? Então o homem pôde tomar a decisão de obedecer a Deus ou de não obedecer a Deus. E o primeiro propósito, um dos primeiros propósitos de Deus para a vida do homem foi que o homem exercesse governo. Então, esse é um ponto extremamente importante, porque para exercer governo, para exercer domínio, porque Deus foi muito claro no texto de Gênesis 1, dominai sobre, né, as coisas, todos os animais da terra. Então o homem ele já é gerado por Deus com um propósito, e esse propósito é de exercer domínio, isto é, de tomar decisões que afetariam não somente a sua vida, mas também a vida de todos os outros seres vivos, de todo o planeta. O homem já vem gerado por Deus com essa responsabilidade, né, de que a sua decisão, obedecer ou não, e como ele ia fazer isso que Deus mandou ele fazer, isso é, a maneira como ele ia se comportar ao obedecer a Deus, já ia interferir de uma maneira direta na vida de todo o planeta, porque interferia diretamente na vida de todos os seres vivos, porque ele vinha exercer domínio. Né? Então, isso é importante. As nossas decisões, elas interferem. Hoje, a gente avalia o quanto de decisões os homens, né, foram tomando, né, e decisões que nos levam a uma condição hoje que a natureza cada vez mais geme pela manifestação dos filhos de Deus, e nós temos visto isso de uma maneira muito clara. Né? Interferências no clima, interferências na nossa própria vida diária, por decisões que o homem foi tomando por causa das suas relações e como ele estabelece esse domínio. Uma outra coisa que é relevante para nós é a questão do poder de escolher, do poder de tomar decisão. Quando nós avaliamos as estruturas da nossa alma, uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa alma é aquilo que nós chamamos do livre-arbítrio, que é o centro de comando ou centro de decisão. Né? Nós temos outras estruturas, como a vontade, como memória, sentimentos, razão, mas todas estas coisas, elas podem receber influências e contaminações. Nós podemos ter contaminação da vontade, contaminação nas nossas memórias, contaminação na nossa maneira de pensar, né? Contaminação em todas as nossas áreas
nós podemos ter contaminações, tanto emocionais quanto espirituais. Mas no livre-arbítrio, nós não temos como detectar uma contaminação. Por quê? O livre-arbítrio tem que estar, exatamente como a palavra diz, livre, completamente livre para tomar a decisão e, né? consequentemente, assumir as responsabilidades dessa decisão. Claro. Então, isso é extremamente importante. Como eu tenho o direito de tomar decisão e as decisões que eu tenho que tomar vão interferir na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor e vão interferir em toda a vida no planeta, aí você pode virar e falar assim, nossa, eu não sou isso tudo. É sim, porque uma decisão que você toma, por mais simples que seja, ela vai acarretar um prejuízo ou não para a própria vida do planeta. Né? Hoje, até há muito pouco tempo, nós vivemos um momento onde nós estávamos com escassez de água. Então era necessário, inclusive, usar a água de forma responsável. Então, a sua decisão de usar a água responsável interfere na vida de todo mundo. É verdade. Não é? E nós já temos aqui várias participações, Rogério. Vamos dar uma olhadinha aqui. DDD 32, eu Davi Reis, lá de Pedra do Sino, aqui no interior de Minas Gerais. Bom dia a todos, estou ligadinho aqui em Pedra do Sino. Tem como mandar um alô? Alô, Deus abençoe aí, Davi. Um abração para você, viu? Para mim e um abraço para todos vocês, que Deus possa abençoar esse programa. Né? E nós vamos orar, ele pede oração, nós vamos orar no final do programa. Obrigado, viu, querido, pela sua participação, a sua audiência. Nós temos uma outra participação aqui, DDD 24, interior do Rio de Janeiro. É um pouquinho grande assim, mas eu vou tentar ler o mais rápido possível. Isso tem a ver com decisão, Guerra. Diz assim, ó, paz do Senhor, gostaria que vocês me dessem uma opinião. Estou namorando uma pessoa que não é cristã, mas está caminhando comigo, só que veio de uma família que mexe com invocação de demônios, eu não vou citar aqui, e ela já frequentou, e eu quando revi, acho que é isso, eu percebi que algo estava amarrando ele, e o interessante é que ele estava dentro da igreja comigo e apareceu um rapaz que serve nesses lugares de invocação de espíritos malignos. Estava até trajando roupas que são usadas nesses lugares, né? E entrou na igreja e disse que ele estava indo embora. E depois disso percebo que ele teve melhoras, até a sua aparência mudou. Mas ainda tem muito que melhorar, pois tem vezes que ele fica fechado dentro de casa 3 dias e não quer sair e nem conversar com ninguém. Está aprisionado. Oro por ele e me sinto um pouco fraca, porque ele às vezes não luta contra essas coisas, não é? E o que eu faço? Me ajudem. Não é? Vocês têm uma palavra, fiquem na paz do Senhor. Deu para entender um pouco? Deu para entender um pouco o contexto, né? Agora, parece que já há um envolvimento, não é? A questão o envolvimento, ele precisa realmente você precisa tomar determinados cuidados nesse seu envolvimento, pelo menos nesse primeiro momento. Eu acho que é importante você saber até onde você está disposta a ir nesse seu envolvimento. E é uma decisão muito pessoal, porque há um preço a pagar. E você precisa decidir qual é esse preço ou se você está realmente disposta a pagar esse preço. Né? Então, é uma situação que você precisa avaliar e você precisa decidir. Com relação à posição da outra pessoa, você não pode exigir dele uma posição, até porque ele não tem um compromisso com o Senhor. Né? Então, esse processo de libertação que seria necessário, ele só é possível quando a pessoa assume uma posição em Deus através de Cristo Jesus. Se isso não acontece, ele vai continuar debaixo dessa influência direta.
E ele pode tomar essa decisão? Pode, mas somente ele pode fazer isso, não é? Então, nós entendemos que por maior que seja a influência e a atmosfera que está sobre a vida dele, ele tem o poder de tomar a decisão, que é aquilo que eu falei antes no princípio, é a questão do livre-arbítrio, não é? Senão seria muito fácil justificar que não tomou a decisão porque estava debaixo de uma influência demoníaca. Tem uma outra pessoa aqui, Guilherme, da DDD 31, diz assim: bom dia, amigos da clínica, estou numa situação tal, resultante de uma série de decisões erradas, tomadas durante anos, que me encontro em um emaranhado sem saída. Estou a ponto de desistir da vida, de vergonha e fraqueza para reagir. Estou paralisada e completamente sem reação diante das coisas da vida. Prefiro não me identificar, por favor. Grata pelo carinho e a sabedoria de vocês. Rogério, o Elias, quando estava dentro daquela caverna lá, ele tinha desistido. Ele escondeu lá e Deus falou: olha, Elias, eu tenho muito trabalho para você aqui ainda. E você está perdendo tempo dentro dessa caverna aí. Sai que eu tenho trabalho para você, entendeu? Então, o que eu digo para você, não desanime, não deixe que as coisas do passado venham afetar o seu presente, né? A oportunidade que Deus tem para você, talvez ela está perto. Muitas vezes o inimigo quer usar essas derrotas que você teve para que você não siga em frente. Eu creio que você está diante de uma decisão e você deve tomar uma decisão para o lado do Senhor Jesus. Uma decisão sábia de seguir em frente, de vencer, né? De deixar para trás essas coisas que trouxeram você frustrações, angústia. Joga isso por terra aí, levanta a cabeça e fala: diabo, você não tem poder sobre a minha vida, eu quero seguir em frente. Então desafia, é um momento de você desafiar, não desanime. O inimigo quer isso mesmo, quer que você desanime de viver. Mas Deus é vida e Ele quer que você vive. Amém. Ama a vida e ame você, tá? Ame você e a vida, que o Senhor é contigo. Recomeçar também é uma decisão, né? Sim, com certeza. É uma decisão. Não deixe optar, não opte por outra decisão, a não ser essa, de recomeçar. E o nosso Deus nos proporciona isso, né? De recomeço. É um Deus de recomeço. Então, o seu DDD 31, eu não sei se é aqui da região de Minas Gerais, o metropolitano, mas independente disso, eu quero colocar o Ministério Clínica da Alma à tua disposição para te ajudar, não é? Se você está se sentindo sem forças, não está conseguindo, sabe, um amparo nesse processo, nós estamos aqui, o Ministério está à tua disposição para te ajudar nessa caminhada, tá bom? Nós queremos caminhar junto com você, como Ministério, como Igreja Batista da Lagoinha, né, para poder te dar esse suporte. Então eu quero falar para os nossos telespectadores que a Clínica da Alma está ali na rua Manuel Macedo, que é a rua da nossa igreja, né, no número 1324, bem atrás ali do Hospital Belo Horizonte. Nós sempre estamos ali de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã até as 18 horas. Você pode ir qualquer horário ali para poder preencher uma ficha de aconselhamento. Você preenche essa ficha, não precisa agendar para isso. E logo depois nós vamos entrar em contato com você para que você possa então ser atendido, ser colocado em um grupo de ministração e começar essa caminhada de recomeço, tá bom? Então não desista disso não. O Senhor, Ele nos capacita, Ele fortalece. Se você clamar e pedir para que Ele vá até o seu encontro, Ele vai, porque Ele está dentro de você, né? Então eu creio que essa é uma oportunidade incrível. Nós temos aqui o DDD 71. Olá, irmãos, a paz de Cristo Jesus, bom dia. Parabéns pelo programa, estamos gostando muito, principalmente do conteúdo de hoje. Amém. Bem atual e oportuno. É o Ney Mota, de Vitória da Conquista, na Bahia. Deus abençoe sua vida, viu, Ney? E essa terra aí, caliente. Hoje é só tirar uma dúvida aqui. Uma pessoa ontem ligou, mais tarde lá, e ela queria ser atendida por um de nós três.
E eu quero clarear para as pessoas aqui que nós temos uma equipe na clínica que ela preenche o questionário, ela é selecionada e a equipe pode, né, nós temos uma equipe pronta lá para atender você. Muitas vezes, né, nós três não estamos disponíveis no tempo e você vai ser selecionado e uma pessoa da equipe vai atender você. Nós temos os grupos, você vai ser encaixado no grupo, tudo. Muitas vezes as pessoas ligam e acham que a gente não quer atender. Não é que a gente não quer atender, é que nós temos uma equipe pronta para atender você. E a pessoa fica assim meio chateada. Achando que a gente... Não é, eu estou esclarecendo. É claro. Isso que a pessoa ligou ontem e muitas vezes fica até chateada. Achando que é. Não é? Se puder, a gente atende. A gente está lá, normalmente atendemos e tudo, não tem problema nenhum. Agora, tem uma equipe para te dar um conforto maior. Suporte. Você ser atendido até mais rápido, né? Mais rápido. Tem até rapidez no atendimento. Tem uma equipe gabaritada. Né? Deixa eu passar mais uma pessoa aqui. Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe esse ministério, abençoe a vida de vocês. Orem por mim. Ok, DDD 31, nós vamos orar. Temos mais uma outra participação. Antes da gente passar para outro ponto ali do tema. Bom dia, estou assistindo o programa. Eu sou divorciado há 13 anos e esse tempo fiquei sem nenhum relacionamento sério. Só tive uma pessoa que não quis ficar comigo, agora tem um homem querendo um relacionamento sério comigo. E moro sozinha e tenho 42 anos. E domingo fomos à igreja no culto e ele aceitou Jesus. Eu também estava afastada, né, e estou voltando. Queria saber se posso ter esse relacionamento sem culpa e tentar ser feliz com esse homem que mora em Sete Lagoas. E é uma pessoa vinculada com seu ex-marido. Eu não o conhecia, só depois desses 13 anos de separado que o conheci. Meu nome é Valdete. Essa é uma questão que ela aparece com alguma frequência e a gente sempre esclarece que cada caso precisa ser avaliado de acordo com aquilo que a pessoa vive e aquilo que a pessoa acredita. Então, você está, pelo que eu entendi, voltando e assumindo de novo uma relação com Deus e uma comunhão com a igreja. Acho que esse é o primeiro passo, né? Acertar a sua vida com Deus, esse é o primeiro passo, com certeza. Essa pessoa que você não conhecia antes, mas que já fazia parte do relacionamento do seu ex-marido, mas que agora você está conhecendo, também está começando uma caminhada no Senhor. Então, esse também é o melhor caminho. Agora, o ideal é que vocês continuem caminhando em direção àquilo que vocês começaram, que é no processo de relacionamento com Deus. E deixar que as coisas aconteçam de forma natural. Se há a possibilidade de um novo relacionamento, existe, porque em Cristo Jesus sempre há uma outra oportunidade. Se é esta a decisão que vocês dois vão tomar, isso é algo que vocês dois precisam realmente avaliar e ver as condições em que vocês estão, como vocês chegaram até aqui e como vocês querem continuar a vida daqui para frente. Exato. Então é uma decisão pessoal, mas eu creio que nesse momento a melhor decisão de vocês é continuar nesse relacionamento com Deus e na comunhão com o Senhor, que é o que eu entendi, tá recomeçando agora para você e começando agora para Ele. Aí as outras coisas vos serão acrescentadas com certeza. Amém. Buscar primeiro o reino, né? Sim, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos uma participação ao vivo aqui de Belo Horizonte. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Já, pois não? Eu queria saber a opinião de vocês, né, que são
pessoas abençoadíssimas, né? Conselheiros abençoadíssimos. E é o seguinte, nós pastoreamos uma igreja e eu descobri que meu esposo estava em adultério, tá? Em adultério, e ele saiu da igreja, e saiu de casa, e, enfim, né? Qual que é a posição de você a respeito disso? Porque eu mesmo sabendo que ele estava em adultério, eu perdoei, falei para ele não sair, para nós recomeçarmos, mas ele não quis. Então estamos à frente da igreja. A igreja, né, em si, acho que não está sabendo certamente o que de fato aconteceu, mas toda a liderança já sabe. Eu reuni e conversei com ele. Eu estou tranquila, porque eu sei que o Senhor tem me fortalecido, tem me colocado de pé. Mas qual que é a posição de você, né? Num caso desse, de uma pessoa que há mais de 15 anos, né, estava junto comigo no ministério, e de repente ele adulterou e saiu e não quis mais saber da igreja nem desse povo. Enfim, eu gostaria de saber. Certo. Só uma perguntinha, quanto tempo faz que isso aconteceu? Alô? Oi? Quanto tempo faz que isso aconteceu? Foi em outubro. Uhum. É a primeira vez ou já é reincidência? Que eu saiba, foi a primeira vez. Certo. E quem é o pastor da igreja? É você ou os dois são os pastores? Nós éramos os dois, né? Mas ele era o pastor ou você é a pastora da igreja? Sim. Aham. Tá jóia. Nós vamos responder para você, viu? Obrigado pela sua ligação e também a sua confiança, viu? Nós vamos responder Obrigada. pelo vídeo. Obrigado. Obrigada. Situação, né? Nós temos duas coisas aí bem distintas, na minha opinião. Uma é o relacionamento dela como esposa, né, que passou e vivenciou uma história de adultério do marido, que perdoou o marido e mesmo assim o marido não houve arrependimento, né, porque na realidade não houve arrependimento da parte dele, embora ela esteja pronta para perdoar, como ela diz que perdoou, mas ele não se arrependeu e ele preferiu sair de casa e não ter um outro, tendo ou não, ou mantendo ou não esse relacionamento, que foi um relacionamento de adultério, mas ele não quis mais a restauração, mesmo diante da questão dela perdoar. Então isso é uma situação. A outra situação é a questão do ministério, dele abandonar o ministério, que aí já vem como consequência do não arrependimento. Isso. Não é? E que é coerente. Se ele realmente não arrependeu, se ele não está disposto a uma restauração da sua casa, da sua família, a melhor decisão em termos ministeriais é que ele também saia da frente da posição de líder e pastor, porque ele está contra os princípios de Deus e ele não houve arrependimento. Com certeza. Né? Então, agora, em relação à igreja, aí a liderança já está sabendo. Então já foi comunicada a liderança da igreja. Sim. Se aconteceu em outubro, pode ter certeza que não é só a liderança que sabe. Ah, verdade, com certeza. Não é só a liderança que sabe. A obra é de Deus e como vocês eram pastores e parceiros, você continua na função de pastor. Então, você estando em condições, tanto emocionais quanto espirituais, de continuar à frente do rebanho, você deve ficar à frente do rebanho com o respaldo da liderança que vocês têm. Né? Então, eu creio que em relação à igreja, a igreja já tem vindo desde outubro, a igreja continua funcionando, o Senhor, Ele é o Senhor da igreja
e ele pode usar a senhora, como já tem usado na liderança, e levantar uma liderança para ajudar a senhora nessa função pastoral. Né? É importante não estar só, né? Contar com realmente esse apoio e levar, porque querendo ou não, o pecado, e esse é um tema extremamente complicado, né? Porque a liderança, e aí é um pecado, não é que esse pecado é diferente dos outros, mas normalmente os pecados nessa área, eles afetam de uma maneira muito direta a vida da congregação e da igreja, porque é um pecado que se torna escândalo. Então, é uma situação que Deus vai te dar sabedoria, você estando na posição que está, permanecendo na presença de Deus, agregando junto com você uma liderança que realmente possa te ajudar, te sustentar nos momentos de dificuldade e respeitar você como líder e fazer com que a obra do Senhor permaneça. Uma coisa também... Ela vai precisar de ajuda, né? Vai. É, isso que falar. E outra coisa, ela tem que formar uma comissão na igreja e mandar procurar ele para ver realmente a posição dele referente à igreja. Essa comissão tem que ir até ele e pegar um parecer dele para ela poder apresentar a igreja. Ela vai ter que fazer uma reunião com a igreja e apresentar, mas antes disso, peça que essa comissão vá até ele para ver o parecer dele e depois é que você apresenta a igreja. De preferência que você não esteja nessa comissão. Com certeza. Porque são duas coisas. Uma é a esposa, a outra é a pastora. Sim. Então, é importante que realmente as coisas sejam tratadas de maneira diferenciada. Normalmente, até se convida um pastor fora da igreja, que né, seja um pastor amigo dos dois, que você confie, conheça, né, o ministério, a questão da integridade dessa pessoa. Para essa pessoa, então, esse pastor estar à frente dessa comissão, ele pode compor com algumas pessoas ali de confiança da igreja ou até outras pessoas, né? Até para poder isentar você ficar tranquilo e eles então tratar com seu esposo, né? E buscar esse parecer dele. Com certeza. A partir daí, então, aí você vai tomar a decisão. E essa comissão vai sugerir, biblicamente, o que deve ser feito a respeito disso. Agora, o seu relacionamento de marido e mulher, ou seja, o relacionamento conjugal, é uma outra situação que precisa ser trabalhada, trabalhar o seu emocional a respeito disso, né? Então, você precisa buscar ajuda também, né? E aí, nós temos aqui um tópico aqui que fala: isso está de acordo com as minhas prioridades. Então, nós sabemos aqui a questão da decisão. Se a decisão que eu vou tomar, ela está de acordo com as minhas prioridades. E muitas vezes eu vou tomar decisões que não vai vir de encontro às minhas prioridades ou aquilo que vai me trazer, né, um fortalecimento ou dentro do meu lar ou no meu setor de trabalho. Né? Isso é prioridade na minha vida? A primeira pergunta que eu tenho que fazer diante de uma decisão, não é? Então, muitas vezes as pessoas tomam decisões aí que não são prioridades na vida delas e depois vai resultar o quê? Em nada, né? Não vai dar nada. Poxa, mas eu tomei essa decisão e não chegou em nada? Lógico, não era prioridade para você. Então, primeira coisa, é prioridade na minha vida essa decisão? Vai me trazer o quê? Qual o lucro que eu vou ter nisso? Não é? Qual o retorno que eu vou ter disso? Eu tenho que entender isso também para mim poder tomar essa decisão. Eu quero só esclarecer, porque quando você falou deu a introdução, você falou a respeito de algumas perguntas que nós devemos fazer diante de uma decisão. Sim, né? Com certeza. E essa é a primeira pergunta. Isso que você está pensando em fazer é prioridade? Ou está na lista das coisas que são prioridades para você naquele momento? E isso é extremamente importante, porque, Rogério, você comentou a respeito de pressão momentânea, né? E muitas vezes nós tomamos decisões
não porque aquilo é importante para nós, mas porque estão nos fazendo uma pressão. De repente, não é prioridade para mim, pode ser prioridade para outro. E de repente esse outro chega e me pressiona e eu tomo uma decisão em uma circunstância ou por uma motivação que não é prioridade para mim. Agora eu queria avaliar a questão, por que a questão da prioridade é importante numa tomada de decisão? Porque se aquilo é prioridade para mim, eu vou tomar a decisão e vou fazer aquilo que eu decidi. Se não é prioridade para mim, qualquer coisa mais importante, exatamente, ou as verdadeiras prioridades, elas vão chegar e ter uma demanda. E aí aquilo que eu decidi ficou no meio do caminho, não é? Então, é extremamente importante isso. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas fulano decidiu, tomou a decisão e ficou no meio do caminho. Ok. Será que essa decisão que ele tomou realmente era prioridade na vida dele? Exatamente. Aí quando a prioridade chega, né, aquilo que não é prioridade tem que ficar para o segundo plano. Qual que é o outro ponto aí, Isso está dentro de minha área de competência. Não é? Porque a decisão que eu vou tomar, ela está dentro da minha área de competência. E muitas vezes a pessoa vai tomar uma decisão que ela, né, não está dentro daquilo que ela pode fazer. Não é igual tomar a decisão, vamos operar uma pessoa. Não sou médico. Como é que nós vamos operar? Não é minha competência, né? Minha competência, né? Aliás, é incompetência. A gente é incompetência. Né? Então a gente tem que saber aonde a gente toma decisão e aonde a gente mexe também, né? Exatamente. Né? A outra aqui fala, a outra pessoa pode fazê-lo melhor? Né? Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu queria comentar antes, Guerra, a questão da competência, não só no sentido de habilidades para fazer, mas no sentido de saber se sou eu realmente que tenho que tomar aquela decisão. Não é? Porque em muitos momentos a decisão precisa ser tomada, eu posso até saber fazer, mas eu não sou a pessoa que devo assumir aquele papel. Aquela decisão não é da minha competência, né? Não sou eu o responsável por aquilo. E isso acontece muito nas nossas relações pessoais e nas nossas relações, inclusive relações de trabalho. Não é? De repente, tem uma decisão ou tem uma situação que você poderia até resolver, sabe resolver, mas não é sua responsabilidade resolver aquilo. E aí o que é que você faz? Você, quando toma uma decisão que não é sua responsabilidade de tomar, você traz para si uma responsabilidade que não é sua. E isso vai te causar um peso por fazer aquilo que você não teria que fazer. Eu estou lembrando do ditado, que não enfia o bico onde você não é chamado. Exatamente. Eu lembrei dele aqui agora. Exatamente. Não enfia o bico onde você não é chamado. Né? Então, essa questão de competência tem tanto a questão de habilidades quanto de responsabilidades. E nós temos um punhado de decisões que acabaram sendo tomadas pelos outros, e aí entra uma outra questão, Rogério, importante, é quando aquele que tem que tomar a decisão, ele procrastina essa decisão e automaticamente empurra outra pessoa para aquela posição por causa da sua incapacidade momentânea de tomar a decisão. Exato. Né? Medo, temor, insegurança, não é? Ou até mesmo por já ter o hábito de procrastinar, né? E isso acaba gerando conflitos tremendos nos relacionamentos pessoais, principalmente. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.